Fala, samurai, Cadu aqui novamente, beleza? E aí, continuando aí sobre nosso estudo sobre cores, hoje estaremos falando sobre a cor, né, o tipo de cor chamado HSL, beleza? E o que seria, qual o significado dessa sigla, né, HSL, beleza? Então aqui, vou estar explicando para vocês o que significa, né, essa sigla, para a gente poder estar aprendendo como trabalhar com cores HSL, beleza? E aí, o significado dessa sigla significa de H, que seria justamente chamado o Hui, beleza? Que seria igual a matiz da cor. O S, que seria o saturation, que seria igual a saturação, beleza? E o L, que seria luminosidade, beleza? Então, seria aqui lightness, que seria luminosidade, beleza? Então, o HCl significa justamente, o significado da sigla, né, seria justamente essa aqui, beleza? E aí, como funciona, né, cada coisa dessas aqui, beleza? Então, a gente também acaba trabalhando também com as cores primárias ainda, beleza? Porém, tem apenas uma diferença entre as outras cores que a gente acabou de ver, né? Que é a hexadecimal, o RGBA, é que aqui tem uma regrinha que fala o seguinte, que o 0 ele vai ser o vermelho, beleza? O 0 ele vai começar sendo vermelho. Então, do 0 até o 60, vai colocar aqui, ó, do 0, opa, deixa eu colocar aqui, que acabei apagando, do 0 ao 60, ele vai ter justamente a coloração vermelha, beleza? Do 60 ao 120, ali entre 60 e 120, geralmente ali vai ter uma coloração um pouco mais amarelo, beleza? Do 120 ao 180, vai ter uma cor ali um pouco mais ciano, beleza? Do 180 ao 240, vai ter ali uma cor um pouco mais azul, beleza? Vai ter tons, né, de cores azul, ciano, amarelo e vermelho. O correto seria isso, beleza? A gente não pode aqui nos atrapalhar. E do 240 ao 300 vai ter coloração de cores aí, que vai ser uma magenta ali, uma magenta, né? Não sei como pronuncia isso, mas seria justamente isso aí, beleza? E aí, como funciona, né, agora a criação de uma cor em HSLA? No caso seria HSL, né? Que seria justamente o seguinte: eu colocaria o HSL e aí o que acontece? A saturação ele aqui vai utilizar em porcentagens, beleza? Então, por exemplo, se eu quisesse criar aqui, por exemplo, uma cor, digamos aí, vermelha. Então aqui, o primeiro elemento seria a matiz, beleza? Então, seguindo essa regrinha aqui, ó. Primeiro vai ser a matiz. E ele vai, né, justamente seguir essa tabelinha aqui, ó. Então aqui, por exemplo, se fosse vermelho, eu colocaria aqui 0, beleza? Colocaria 0. Então aqui eu falo que a minha matiz da minha cor, ela vai ser vermelho, beleza? Que poderia ser de 0 até os 60. Então eu teria aqui, né, vários tons de cores chegando aqui perto do vermelho, beleza? Então eu vou colocar 0. Uma outra coisa aqui seria a saturação, beleza? Enquanto menor a saturação, significa que a cor, o tom da minha cor, ela vai mais para o cinza, beleza? Enquanto quanto mais próximo de 100%, significa que o tom da minha cor, ela vai chegar ao tom total dela, ou seja, vai ser mais próximo da cor real, beleza? Então, aqui meu segundo argumento aqui, eu coloco em porcentagens. Então, geralmente a gente coloca aqui 100%, beleza? Que seria o tom aqui, a cor, o mais real possível da cor, beleza? E aqui no final, seria aqui o outro atributo, seria o atributo aqui de luminosidade, que a gente acabou de falar aqui. Que aí, né, quanto mais próximo do 0, significa que a cor ela vai ser preta. Então, ou seja, ela vai meio que vai estar desligando o seu pixel. Enquanto, quanto mais próximo do 100%, significa que vai ficar, ou seja, com o pixel todo aceso. Então vai ficar geralmente com a cor branca, beleza? Então assim, eu sei que talvez está um pouco complicado você entender, mas relaxa, a gente vai estar praticando e na prática vocês também vão entender como funciona, beleza? Então aqui,
para mim poder especificar aqui a luminosidade da minha cor, eu poderia estar colocando 0%, de 0% a 100%, beleza? Só que tem um probleminha que você vai ver o que vai acontecer, beleza? Então aqui eu vou estar colocando 50%, só para a gente poder aqui deixar a cor mais precisa, beleza? E aí lembrando, o primeiro seria a matiz, que vai seguir essa tabelinha aqui, ó. Se for do 0 ao 60, então quer dizer que eu vou ter tom de cores mais voltado para o vermelho. Se for aqui de 60 ao 120, quer dizer que meus tons de cores, né, vai ser mais voltado para o amarelo. Se for de 120 a 180, vai ser ciano. De 180 a 240 vai ser um azul. E do 240 ao 300 vai ser aqui uma cor aqui um pouco mais magenta, né, que fala. Beleza? E agora, depois que a gente aprender isso aqui, a gente vai estar indo lá para a prática para a gente ver como vai acontecer isso aqui mesmo, beleza? Então, vou estar voltando aqui no meu arquivo de estilo. Então, aqui tem até uma cor, né, em hexadecimal. Eu vou estar apagando ela, beleza? E vou estar colocando a nossa cor em HSL, né? Então, seria justamente isso aqui. E aqui eu coloco entre parênteses, beleza? E aí a gente sabe que a primeira parâmetro aqui vai ser o parâmetro responsável pela matiz, beleza? Então vamos colocar o 0 só para a gente poder ver o que vai acontecer. Então eu coloquei o 0. Beleza, tá aqui o 0 aqui. Próximo passo seria colocar justamente a minha saturação. Então como eu falei, o bom seria aqui eu posso deixar aqui em 100%, beleza? E o próximo parâmetro aqui vai ser a luminosidade. Então aqui eu vou estar deixando aqui em 50%. Beleza? Só para a gente poder ver o que vai acontecer. Então 50%. Então, ao recarregar minha página aqui, você pode ver que ele ficou um vermelho. Beleza? Então aqui é a nossa matiz. Vou estar colocando aqui 30, por exemplo. Vou estar colocando a cor 30. Então você pode ver que aqui a nossa cor já vai mudar. Olha só como vai ficar. Então aqui ele ficou meio que um laranja. Beleza? Se eu colocar aqui 10, ele vai ficar um vermelho, porém um pouco mais claro. Se eu colocar 20, ele vai ficar um pouco mais claro. Se eu colocar 30, né, ele vai voltar com o que estava antes aqui. Se eu colocar 40, ele vai ficar mais claro ainda, beleza? E se eu colocar 50, a mesma coisa, vai ficar mais claro ainda. Se eu colocar 60, ele vai ficar amarelo. Então se eu vir aqui na minha tabelinha, ele fala que do 60 ao 120, a minha cor já é uma cor amarela. Então, olha só, já está amarelo já, beleza? Vou colocar agora 120 para a gente poder ver. Então, vou colocar 120 aqui, ó. Vou colocar 120 e aí ele já mudou. Então, quer dizer que agora já está aqui já no meio ciano, que seria um verde, digamos assim, né? Então, vou colocar 180 para a gente poder ver. 180, ele já ficar um azulzinho, um pouco bem mais claro. Se eu colocar 180, né, 185, por exemplo, então você pode ver que está ficando mais escuro, né? E assim sucessivamente. Eu posso estar colocando até o 300 aqui, se eu quiser. Então, vou colocar o 300 aqui, ó. Ele ficou essa cor aqui, né, um pouco mais pink, digamos assim. Beleza? Porém, agora vamos estar alterando aqui a segundo argumento, que seria a saturação. Então, se eu colocar aqui, ó, 50, você pode ver que a minha cor ficou um pouco mais escura. Se eu colocar 20%, ele ficou mais escuro. Se eu colocar 10%, ele ficou bem mais escuro. E se eu colocar 0, ou seja, ele vai ficar meio com tom de cinza. Então, vai tirar toda a saturação aqui da minha cor. Se eu colocar 100%, que estava antes, né? Então, vai ficar aqui com a cor real. E aí tem o nosso terceiro argumento, que seria o argumento de luminosidade, beleza? Então, aqui, lembra que eu falei com você? Se tiver aqui mais próximo de 0, quer dizer que minha cor vai ficar, né? O meu pixel aqui da minha cor vai ficar desativado, então vai ficar escuro. Se eu deixar mais próximo de 100, então quer dizer que ele está com a luminosidade mais alta possível, que vai ficar ali com a cor branca, beleza? Então, se eu vir aqui colocar aqui, ó, 100, olha só o que vai acontecer. Ele ficou branco, beleza? Se eu colocar 0, ele ficou escuro, porque é aqui que define com a luminosidade que minha cor vai ter, beleza? Então aqui para o padrão 150, que é a cor mais próxima, né, da real mesmo, beleza? E aí eu consigo aqui justamente definindo outras cores, beleza? Vou colocar aqui 400, vamos ver o que vai acontecer. Ele vai ficar outra cor também, beleza? Então tem tudo isso que a gente consegue estar fazendo aí utilizando a forma também de
HSL, beleza? E aí também existe uma melhoria do HSL, que seria o HSLA, como vocês podem talvez imaginar, que seria igual ao RGB e RGBA, beleza? Então aqui também eu consigo trabalhar com opacidade aqui utilizando o HSLA. E aqui, claro, ele também entra também um outro argumento, que seria aqui a minha opacidade, beleza? Então aqui eu posso colocar 0.5, vamos ver o que vai acontecer? Você pode ver que ele ficou, né, mais clarinho. Se eu colocar aqui 8, você pode ver que ele ficou mais, né, claro, uma cor mais real. Se eu colocar 9, aqui também. E se eu colocar 1 aqui, ele vai ficar com a opacidade aqui, né, meio que desativada. Não vai ter opacidade da minha cor, vai ser a cor real, beleza? Então, vocês podem ver que o funcionamento dele é muito idêntico ao RGB e RGBA, beleza? Então, isso aqui, essa forma é muito utilizado quando a gente quer dar aí autonomia para, por exemplo, se eu criar um formulário lá, ou vamos supor, quero criar uma página que a pessoa consegue mudar a cor de, por exemplo, de uma camisa. Vamos supor que é uma loja que vende camisas. Então eu quero que a pessoa mude ali o tom de cor daquela camisa. E aí no meu formulário, na minha página de edição da imagem, eu utilizo o HSLA, porque aí eu dou autonomia de usuário colocar a cor que ele quiser, beleza? E aí geralmente vai ter, né, claro, os botões de controle para poder estar aumentando aqui a luminosidade, aumentando a matiz, ou diminuindo e vice-versa, beleza? Então é muito utilizado para essa característica. Já quando eu utilizo cores normal, que não precisa de interação de um humano, de uma pessoa, aí eu posso estar utilizando o hexadecimal que a gente já viu nas aulas anteriores, beleza? Então tem essa diferença entre uma e outra, beleza? Somente nisso. As demais cores pode ver que é muito idêntico uma com a outra e sempre vão trabalhar com as cores primárias, né? Que seria ali o vermelho, o verde e o azul, beleza? Então, essa é uma aula assim bem rápida, apenas falando sobre aí essa outra forma também de estar utilizando as cores no CSS. E aí você já tem esses três conhecimentos de RGB, hexadecimal e SLA, né? HSL na verdade, que é outra forma também de estar trabalhando com cores, beleza? Então, caso você tenha gostado desse vídeo, né, dessa aula, ou caso você tenha alguma dificuldade, não conseguiu entender o conceito, por gentileza, me informe lá no clã para que eu possa te ajudar e lhe auxiliar da melhor maneira possível, beleza? Então, muito obrigado, um forte abraço e te vejo nas próximas aulas.